Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez, para estarmos ministrando as lições da nossa revista Compromisso. Eu sempre mostro a revista, tá? Essa revista aqui, ó, revista Compromisso, tá certo? Estamos estudando as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, tá certo? Hoje nós vamos estar com a nossa lição de número 8, tá bom? O desafio da unidade em Cristo. Essa lição, se nós estivéssemos na nossa EBD, ela teria sido ministrada domingo passado, tá certo? Domingo que vem agora, 21, será a lição 9, tá bom? Então nós estaremos, se Deus assim nos permitir, amanhã sexta-feira, acredito que até sábado, nós vamos estar ministrando a lição de número 9, tá certo? Essa aqui é a lição de número 8. O desafio da unidade em Cristo. O texto áureo está lá em Efésios, capítulo 4, o verso 13, que diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá? Então, Paulo, na verdade, ele nessa lição de hoje, o autor da revista, o autor da lição, ele nos fala que Paulo ele tinha uma preocupação em que todas as pessoas que ele estava ministrando, que ele estava ensinando, todas essas pessoas deveriam ter o conhecimento de Cristo. Tá certo? Ele não fala aqui com relação ao conhecimento dele próprio, que todos me conheçam como Paulo, ou me conheçam como fulano de tal, não. A ideia principal dele era que todos aqueles conhecessem a Cristo. E nos nossos dias atuais, a sensação tem de ser essa mesma. Tá certo? Nos nossos dias atuais, o desejo de nós pregarmos a palavra de Deus, o desejo de nós ensinarmos a palavra de Deus, tem de ser o conhecimento de Cristo. Não pode ser o nosso conhecimento, tem de ser o conhecimento de Jesus Cristo, tá certo? Antes da gente iniciar a nossa ministração, nós vamos estar orando, tá certo? Pedindo a Deus que nos ajude, nos abençoe, nos dê graça, porque na verdade quem fala é o Espírito Santo dele, tá certo? Nós somos meros instrumentos nas mãos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, tá? Então, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa existência. Agradecemos, Deus, pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar. Agradecemos, Pai, por todas as coisas. Lhe pedimos nessa hora que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade. Que as pessoas, ó Deus, que irão ver essa live, que irão estar participando da live, que irão ver o vídeo posterior, Deus abençoa. Supre as suas necessidades. Abre a nossa mente e o nosso coração para aprendermos mais da Tua palavra. Nos ajuda, é que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o título da lição, como a gente já falou, o desafio da unidade em Cristo. A nossa introdução, ela diz assim: vivemos um tempo em que são identificados vários tipos de igrejas. Igrejas históricas com características conservadoras, igrejas contemporâneas que buscam um programa novo, culto e programa inovadores, buscando interação com as tendências do novo século. Igrejas renovadas ou carismáticas, que dizem viver na busca da experiência crescente de avivamento. Igrejas abertas que buscam no equilíbrio entre as tendências, um estilo novo para conviver com as diferenças. Uma razão apresentada por Jesus Cristo para que a igreja se apresentasse vitoriosa foi a unidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Igreja não é um clube social, tá certo? Igreja não é um local de entretenimento. Existem pessoas nos nossos dias de hoje que eles entendem a igreja como sendo um local de encontro, certo? Um local de fazer novas amizades, um local de ver os outros irmãos. Na verdade, não deixa de ser isso.
Mas a gente precisa entender uma coisa, tá certo? Que igreja, templo, é local de adoração. Templo não é lugar de namoro. Templo não é lugar de brincadeira. Templo não é lugar de disse-me-disse, de bate-papo, não. Templo é lugar de adoração. Existem algumas pessoas por aí que dizem, tá certo? Que não precisa ir nos templos, são chamados desigrejados. Não precisa ir, porque se eu for, vou estar dando dinheiro a pastor. Meu irmão, se você leia atentamente o livro de 2 Crônicas. O próprio Deus, não foi outra pessoa não, foi o próprio Deus, ele disse: escolhi e santifiquei esse lugar, para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Não fui eu, Davi Pérez, que escolheu o templo, não, foi Deus. Escolheu e consagrou para que o nome dele estivesse ali perpetuamente. Tá bom? Então, para que a gente entenda, existem várias e várias igrejas hoje em dia, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Existem as chamadas igrejas inclusivas, onde aceita-se homossexuais, onde aceitam-se lésbicas, onde se aceitam... é difícil até a gente dizer isso, mas tem igrejas que são tão inclusivas que aceitam até casais que praticam um determinado swing. A troca de casais dentro do templo, isso é um absurdo. Mas existe. Existe dentro das igrejas baladas gospel. Existe dentro de algumas igrejas a igreja que abrange todo mundo, que acolhe todo mundo, que aceita tudo. Então a gente vai ver no decorrer dessa lição a unidade em Cristo. O que é essa unidade? O que é dizer assim, não, a minha igreja ela tem uma unidade com o Senhor. O que é isso? A gente vai ver no decorrer da lição, tá certo? Primeiro ponto da lição diz assim: o desafio da unidade está no fato de um andar digno. Olha isso aqui. Isso é muito sério, certo? O desafio da unidade está no fato de um andar digno. Vamos ver o que é isso aqui. Efésios 4:1. Olha o que é que diz aqui, ó. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Paulo ele começa falando lá em Efésios capítulo 4, verso 1, dizendo assim: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte: eu sou um servo de Cristo. Quando Paulo ele disse assim: sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, ele não estava desqualificando a pessoa de Cristo. Ele estava dizendo o seguinte: se vocês quiserem imitar a Cristo, imitem a mim, porque eu imito ele. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo ele jamais quis passar à frente ou ser maior do que Cristo, em hipótese nenhuma. Ele quis dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que vivo Cristo. Eu sou uma pessoa que respiro Cristo. Eu sou uma pessoa que ando como Cristo andou. Ele quis dizer isso. Então, se vocês querem imitar a Cristo, podem imitar a mim, porque eu estou imitando ele. Foi isso que Paulo quis dizer, tá certo? E nesse ponto aqui de Efésios 4:1, ele conclui dizendo assim: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Vamos ver o que é que a lição fala. É buscar a unidade de vida. É a dignidade em nosso viver. Esta vida digna depende de nossas escolhas. Nossas escolhas revelam o nosso caráter. O mais importante numa pessoa não é onde ela vai, quando é obrigada a ir a algum lugar, mas onde ela vai. Quando pode ir onde quiser. Esta vida digna depende das nossas influências. As influências são inevitáveis e duráveis. As qualidades morais, a imagem moral de Cristo em nós, são aqueles poderes que irão preservar a unidade em Cristo. Paulo está querendo dizer o seguinte: você é livre, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos livres em Cristo. Nós somos libertos. Nós podemos fazer o que nós bem imaginarmos. Porém, o que é que ele está querendo dizer aqui? Ele diz que aquele que é discípulo de Cristo
deve andar como Cristo andou. Deve caminhar como Cristo caminhou. Deve falar como Cristo falou. Se os irmãos e amigos prestarem atenção, nós vamos ver em quase todo o Novo Testamento, ou nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver as narrativas de que Jesus Cristo, ele andou com prostitutas. Jesus Cristo, ele andou com ladrões. Jesus Cristo, ele recebeu no colégio apostólico um ladrão, Judas. Jesus Cristo, ele recebeu no colégio apostólico alguém que ia trair ele. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio salvar aquele que se havia perdido. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que se o homem ou a mulher diz assim, eu sirvo a Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu faço a vontade de Jesus, ele primeiramente ele tem de fazer o quê? Não é que ele vá discriminar o ladrão, o bandido, o assassino, pelo contrário. Ele tem de estar perto. Perto que eu digo é orientar. Porque se ele não orientar, quem vai orientar para a salvação dessa pessoa? Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Jesus Cristo é que Jesus Cristo ele andou com uma prostituta, mas ele não andou para coabitar com o erro dela. Ele andou com a prostituta para tirá-la daquele caminho. É muito diferente dos nossos dias hoje, em que as pessoas querem andar junto das prostitutas, mas não para tirá-las do caminho errado, mas sim para comungar com elas. As pessoas hoje não querem estar perto de um bandido, não é para tirar ele daquele mau caminho, não, é para andar junto com ele. É para trilhar o mesmo caminho. É para coabitar com aquela ação. E Jesus Cristo não fez nada disso. Jesus Cristo andou ao lado de ladrões, de prostitutas, de pessoas que iam trair, de pessoas que iam fazer coisas erradas, mas ele andou para que as pessoas saíssem de lá. Lembram lá da mulher adúltera? A Bíblia diz que trouxeram diante de Jesus a mulher, pessoas com pedras nas mãos para apedrejá-la, e disseram que na lei tinha mandado Moisés que as tais deveriam ser apedrejadas. O que tu dizes? Jesus Cristo disse, eu também não... Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou porque todos tinham pecado. Ficou Jesus e a mulher. Jesus disse, cadê os teus acusadores? A mulher olhou para um lado, olhou para o outro, disse, eu não tenho acusador. Jesus Cristo disse, eu também não te condeno. Vai, olha só essa ordem. Vai e não peques mais. Não peques mais, meu irmão. Fazia algo de errado, não faça mais. Aceitou Jesus, era uma prostituta, você não vai mais se prostituir. Vai ficar uma marca, vai ficar uma mancha, a sociedade vai se lembrar daquilo que você fez, a sociedade vai se lembrar daquilo que você falou, a sociedade vai se lembrar daquilo que você disse, do que você praticou, dos casamentos que você destruiu, a sociedade vai se lembrar. Mas Jesus disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Eu estou lhe dando uma nova chance. É isso que Jesus está dizendo. Meus irmãos, quantas chances Jesus me deu? Quantas chances Jesus deu a você que está me vendo nessa hora? Inúmeras. Inúmeras chances. Jesus disse, eu vou andar com você mais uma milha. Eu vou lhe dar a túnica. Eu vou lhe dar a capa. E o que me chama a atenção é que nós, seres humanos, que dizemos que servimos a Jesus, muitas vezes, nós não queremos dar a segunda chance ao nosso irmão. Porque nos intitulamos supercrentes, ou pessoas que estão salvas na pessoa de Cristo, ou pessoas que são santas. Meu irmão, para você demonstrar a sua salvação e para você demonstrar a sua santidade, não precisa de regras. Precisa de vivência. Precisa do dia a dia. Precisa de dar exemplo. Exemplo esse que o mundo não vai dar não, viu? É você que tem de dar.
E para você ser um salvo, não precisa estar espalhando aos quatro cantos. Eu sou salvo, eu vou para o céu. Não. A sua vida vai demonstrar isso. Muitas pessoas não vão ter condição de pegar uma Bíblia e ler. Muitas pessoas não vão. Mas a sua vida e a minha vida vai ser, para muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler. O andar está expresso em toda a nossa atividade. Tudo o que fizermos precisa ter dignidade. Tudo o que nós viemos a fazer tem de ser algo digno. Tudo que a gente venha a tentar fazer, a almejar fazer, tem de ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, eu posso tomar cerveja? Eu disse: meu irmão, você pode. Não tinha outra resposta para dar a ele. Só que ele era uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Ele era um crente. Eu disse: você pode. Ele olhou para mim assim com o ar de surpresa pela resposta que eu tinha dado a ele. E ele disse: eu queria que o irmão fosse mais específico. Eu disse: meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Agora Paulo deixa uma recomendação para todos nós, onde ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Está incluindo tudo, viu? Que tudo seja para a glória de Deus. Eu pergunto, você sentar na mesa da sua casa, você abrir uma cerveja, você tomar aquela cerveja, onde é que está a glória de Deus nisso? Como também você pegar um prato de comida e comer desordenadamente. A glória está onde para Deus ali? Onde está a glória de Deus naquilo? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. É isso que a gente tem que colocar em mente. O exemplo que nós vamos deixar, o exemplo que nós vamos passar para as pessoas. É nesse exemplo onde as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. É esse exemplo que as pessoas vão dizer: rapaz, tem algo diferente naquele cidadão ali, naquela mulher. O camarada não briga, não discute, não reclama, tal. Tem alguma coisa diferente naquela vida. E aquela diferença é Cristo. Porque Cristo, quando ele habita dentro do coração do homem, ele vem preencher todo o coração do homem. Ele vem preencher todo aquele espaço que não tinha como se preencher, não. Onde a bebida não preenche, o cigarro não preenche, o jogo não preenche, os vícios não preenchem, a prostituição não preenche. Só Jesus Cristo preenche aquele vazio. Só Jesus Cristo preenche esse vazio. Então esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto da lição diz assim: o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. Isso aqui é importantíssimo. O que é que a gente está passando hoje? Um tempo de adversidade, um tempo de coisas contrárias, um tempo em que nós não sabemos o que vai acontecer, um tempo em que a medicina, que aos nossos olhos era o top, os médicos eram tops, os médicos estão perdidos, não sabem a origem desse vírus, não sabem o tratamento específico, não sabem qual remédio receitar, não sabem. Isso é uma adversidade. Então vamos ver. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Então significa dizer aqui que ele mesmo, Jesus, ele deixou uns para isso, outros para aquilo, tal. A gente vai entender o que acontece aqui. Diversidade não é para espantar, é para unir. Ser diferente é belo e atrativo. Ser igual e fazer tudo igualmente perde um pouco a graça de fazer. O Senhor distribuiu dons, habilidades, interesses diferentes, conforme Ele quer, e em muitas situações, aperfeiçoando as habilidades naturais,
No caso, os talentos que também são dádivas do Senhor na criação. Ele deixou um para mestres, outros para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Essa diversificação não é para separar ninguém, não. Pelo contrário, é para unir a igreja. É para unir a igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Tem pessoas que assistem as minhas lives, assistem os meus vídeos e dizem assim: rapaz, Davi Pérez sabe demais. Pô, Davi Pérez é o cara. Eu faço uma pergunta a ele, ele vai e responde. Meu irmão, deixa eu só dizer uma coisa a você. Pode ser que você nem saiba disso, mas eu vou dizer. Semana passada me fizeram uma pergunta que eu não sabia responder. Sabe a quem eu recorri? Ao meu pastor, Davi Caleb. Mandei uma mensagem no WhatsApp do pastor, esse pastor me ajuda aí. Eu não estou entendendo. Eu penso que é dessa forma. O que é que o senhor me diz? Ele deixou uns para pastores, outros para mestres, outros para doutores, outros para evangelistas. Para quê? Para que o corpo fosse unificado. Para que a igreja fosse unificada. Não significa dizer que eu saiba de alguma coisa das Escrituras Sagradas e diga, não, isso aqui é só meu, só eu sei, ninguém mais sabe. Não, meu irmão, se eu sei, eu tenho de passar o conhecimento. Eu tenho de passar aquilo que eu aprendi. Porque é assim que a igreja ela se unifica. É assim que o corpo de Cristo se fortalece. O cabeça é Cristo. E nós somos os membros desse corpo. Precisamos estar preparados para enfrentar as adversidades que a vida nos traz. É na adversidade que o Espírito Santo trabalha promovendo a edificação da igreja. Nem todos exercem a mesma coisa no corpo, mas a unidade é preservada. A adversidade existe exatamente para que se viva a unidade. Sem diversidade não existe unidade. Passa a ser uniformidade. Todo mundo igual. Uniformidade, uniforme é o quê? Tudo igual. Uniformidade não é assim, é unidade. E não é isto que faz parte do desafio de sermos um. Não de sermos iguais. Não. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos pensamentos diferentes. Todos nós temos atitudes diferentes. Por isso que somos chamados de indivíduos. Individual, único. Davi Pérez é único no planeta com 7 bilhões de habitantes. Só tem Davi Pérez, não tem outro igual. A minha digital só tem ela numa massa de 7 bilhões de habitantes. É isso o que a Bíblia está nos dizendo. Não é uniformidade, não é todo mundo igual, não. É unidade. São pensamentos diferentes, mas que em Cristo nos tornamos um. Temos o mesmo pensamento, temos as mesmas ideias, concordamos em um único objetivo. É isso unidade. Unidade é justamente isso, tá certo? Sermos diferentes, mas em Cristo somos um. Em Cristo somos um. Na igreja de Cristo não existe patente. Escuta isso que eu vou lhe dizer. Na igreja de Cristo não existe patente. No mundo secular que nós vivemos, existem mestres, existem doutores, existem engenheiros, advogados, enfim, você imaginar aí. Mas na igreja não existem essas patentes. Na igreja existem servos. Pessoas que servem ao único Deus e Senhor. Não, eu sou advogado e na igreja eu não posso fazer nada que venha desabonar a minha profissão. Meu irmão, a tua profissão é lá fora. Dentro da igreja tu é servo. Dentro da igreja, se for necessário tu carregar um banco, tu vai carregar um banco, porque tu é servo, meu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês também. A gente precisa entender essa divisão, tá certo? Essa divisão que eu digo assim. Por exemplo, dentro da igreja tem um irmão nosso, irmão em Cristo, que ele é um juiz de direito. Dentro do meu convívio na igreja com ele, a Bíblia diz que nós somos um, em Cristo. Então, dentro do meu convívio com ele, eu vou chamá-lo pelo nome, sem patente. Eu vou dizer que ele é uma bênção, sem patente.
eu vou chamar ele de irmão, eu vou chamar ele pelo nome dele normalmente. Agora, lá fora, no ambiente de trabalho dele, mesmo lá fora ele é uma autoridade. Lá fora ele é digno de honra, de respeito. Então, não queira misturar as coisas, tá certo? Aquelas pessoas que você tem dentro do seu convívio na igreja, lá dentro e fora também são seus irmãos. Irmãos em Cristo, uma única unidade. Mas lá fora, eles têm os compromissos sociais deles. Já imaginou, dentro da sua igreja, você tem um irmão lá que ele é juiz. Ele é uma autoridade. Dentro da igreja, esse juiz, se tiver uma reforma na igreja, ele vai carregar tijolo, ele vai colocar saco de cimento lá em cima, ele vai encher uma laje, ele vai ajudar na limpeza do templo, ele é servo, meu irmão. Mas lá fora, ele é um juiz de direito. Quando tu chegar lá no tribunal, lá onde ele estiver lá julgando uma causa, não vai chegar na frente de todo mundo, ei, bênção! Não, meu irmão. Lá ele é bênção também, mas lá ele é um juiz, lá ele é uma autoridade, lá ele está exercendo algo que Deus separou ele para fazer aquilo. Então nós precisamos também ter esse entendimento, essa divisão, tá certo? Terceiro ponto da lição, o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Foi o texto básico que a gente leu, né? O vigor espiritual consiste, duradouro e inegociável, é fruto da maturidade cristã. Essa maturidade se evidencia na unidade, mesmo havendo diversidade. É o que a gente falou agora. Diferentes, porém únicos em Cristo. Unidade em Cristo. Essa maturidade se evidencia no pleno conhecimento de Jesus, não em coisas inúteis e sem valor. Esta maturidade não é segundo o meu padrão estabelecido ou de qualquer outro. Não é maturidade para atender minhas expectativas ou expectativas daqueles que estão ao meu redor. É para atender as expectativas de Jesus. É chegar ao tamanho completo de Jesus. O ideal do ensino de Paulo não é para alguns, mas para todos. Esta maturidade traz ânimo e vigor no corpo, na vida do crente. Precisamos entender isso. Quando nós entendemos que nós não somos ninguém diante do Senhor, quando a gente diz, um dia uma pessoa me questionou, mas Davi, você tem o costume de dizer que nós não somos ninguém diante de Deus, e continuo dizendo, não somos. Não somos. Quer saber quem você é, meu irmão? Pegue um cadáver de 8 dias e abra lá o túmulo, abra lá a cova, abra o caixão e veja como é que o camarada está lá. Está podre. A carne dele está se dilacerando. Apodreceu. Cheio de bichos, cheio de vermes. Esse é o homem. Essa é a nossa estrutura. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe disso. Que nós somos pó. Mas Ele nos ama de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E quando esse ponto está dizendo o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo, nós entendemos que Cristo ele é superior em todas as circunstâncias da nossa vida. Ninguém nessa face da terra, ninguém, eu, você, ninguém, temos privilégio algum. Temos primazia alguma. Temos salvo-conduto algum. Somos servos. E precisamos entender que o Senhor é Ele. Certo? O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Efésios 4, 15 e 16. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é? Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Deixa eu fazer uma pergunta a você.
Quem já perdeu uma unha? Uma unhazinha assim. Quem já perdeu? Eu, graças a Deus, eu nunca perdi. Mas eu já sofri, como a gente chama aqui no na nossa região, não sei se você que está me vendo em outro local do Brasil, se é esse nome. Aqui nós chamamos de topada. Né? A gente vai passando, tem uma pedra no chão, e essa pedra ela está fixa no chão, e a gente mete o dedo lá, o dedo do pé, né? nessa pedra. Nós chamamos aqui de topada. E essas topadas que eu já levei na vida, inflamam o dedo, cortam a carne. Aquilo, meu irmão, infecciona. Aquilo faz você ter febre. Aquilo faz você ter dor de cabeça. Aquilo faz o dedão do pé latejar. Quem já passou por isso vai entender o que eu estou dizendo. Deixa eu só dizer uma coisa a você. Eu tenho 43 anos. Tenho 1,88 m de altura. Peso 140 quilos. Né? Aos irmãos podem dizer, mas rapaz, que cara grandão, né? Que cara forte. Um cara ainda jovem, né? Novo. Mas uma topada me deixa de cama mesmo. Por quê? Porque aquele dedão lá do pé que quase eu não vejo, que eu não trato dele como o rosto, como os dentes, como os olhos, como a orelha, como o cabelo, tá lá, guardado dentro de um sapato, guardado dentro de um tênis. Mas quando ele é atingido, afeta todo o corpo. Quando ele é atingido, me dá febre. Quando ele é atingido, todo o corpo sofre. É isso que a Escritura está dizendo. É isso que a Escritura está dizendo. Maturidade em Cristo. Maturidade em Cristo. O desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Efésios 4, de 15 a 16. O cabeça é ele. Mas nós somos o corpo. E esse corpo ele tem que ser bem ajustado. Para quê? Para crescimento do próprio corpo. Não é para crescimento da cabeça, não. A cabeça já é a plenitude. A cabeça já é ele. É o corpo. O corpo tem de estar bem ajustado. O que é bem ajustado? Bem interligado sobre juntas. Senão não funciona. E cada um, meu irmão, tem de se colocar no seu lugar, viu? Cada um tem de entender o que você faz, o que você veio para fazer nesse corpo. Não esquecendo que todos os membros do corpo são importantes. Mas já imaginou se a orelha dissesse eu quero ser nariz? Se o nariz dissesse eu quero ser boca? Se a boca dissesse eu quero ser olho? Se o olho dissesse eu quero ser queixo? Não ia ter ajuste. Onde é que eu quero chegar? Meu irmão, tem um hino de um cantor chamado Samuel Mariano que ele diz assim: é melhor ser um menino que te ouve, ouvir a Deus. É melhor ser um menino que te obedece do que ser um sacerdote rejeitado. O hino está dizendo isso. O louvor está dizendo isso. Onde é que eu quero chegar? Meu irmão, se você não é um evangelista, se você não é um pastor, se você não é um missionário, glorifica a Deus, meu irmão, porque Deus te chamou para ser isso que você é mesmo aí. Tinha um irmão na igreja que eu fazia parte, isso há muitos anos atrás. Eu vou citar o nome dele aqui e muitos, alguém que esteja me vendo aí vai se lembrar. O irmão Severino Pereira. Ele era um irmãozinho bem calado, tranquilo na dele, sentava no último banco lá na igreja. De vez em quando a gente estava ministrando alguma coisa, falando alguma coisa, e olhava para ele, a gente via ele de cabeça baixa, com os olhos fechados, e muitas vezes eu disse: eita, o irmão Severino está dormindo. Mas ele não estava dormindo. Ele estava orando por quem estava lá na frente, por quem estava ministrando, pela mensagem, pelo louvor. E um dia, eu tinha uns 15, 16 anos por aí. Um dia eu cheguei para ele e disse assim: meu irmão, eu estou orando por um problema faz 6 meses. E não vou negar o irmão, não, eu já estou com vontade de desistir, porque Deus não falou comigo, Deus não se manifestou, Deus não mandou ninguém me dar um recado, Deus não me disse nada. Ele humildemente olhou para mim, era um homem simples demais, olhou para mim e disse assim: Davi,
eu estou orando por um problema faz 33 anos. Deus não falou comigo, Deus não me revelou nada, Deus não mandou ninguém falar comigo, mas eu comecei a orar agora. Os irmãos já acham que eu tive coragem de responder aquele irmão? Respondi não. Eu fiquei envergonhado. 6 meses de oração, eu já queria desistir. O irmãozinho lá, que ninguém dava muita coisa por ele, um cara humilde, tranquilo. 33 anos orando por um problema. E disse que tinha começado naquele dia. Olha a diferença. Um irmão que não falava que eu digo, não pregava, não ministrava nada. Eu não me lembro do irmão Severino ser chamado lá na frente para ler um texto da Bíblia, eu não lembro. Mas era um homem que já faleceu, já dorme no Senhor. Mas era um homem que deixou um exemplo, e para mim foi esse. Um homem de oração, um homem de fé. Então, meu irmão, olha o lugar que Deus te colocou. Não queira ser além do que Ele te chamou para ser e nem queira ser inferior. Seja o que Ele mandou você ser. Isso é importante. Crescer aqui traz também a ideia de ânimo e fervor. Crescer em tudo é deixar a infantilidade, fragilidade de uma criança e alcançar a fase adulta para no trabalho desenvolver força, vigor, coragem e iniciativa. Crescer com saúde, desenvolver o potencial de fé. O corpo precisa estar bem ajustado. O corpo que não está bem ajustado, funcionando certinho, não tem vigor e ânimo. Quando nos propomos a conhecer, valorizar, divulgar e usar os ensinos de Jesus, a unidade é conquistada e preservada. A unidade, sermos um em Cristo. Unidade é o avanço para a maturidade. Doutrina e ensino não se separam, como pensam alguns. O que separa divide, o que quebra a unidade é o desvalor que se dá aos ensinos de Jesus. O que quebra a unidade é você querer saber mais, é você querer estar acima da média. Precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, que representam os ensinos do Senhor. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam doutrinas que não se fundamentam na fé. Ser fiel não é simplesmente crer. Ser fiel é fazer da fé a defesa da sã doutrina. Ser fiel é viver e defender a sã doutrina. O desprezo à doutrina tem resultado em erros de blasfêmias contra Deus. Basta alguém afirmar que crê em Cristo para logo nos irmanarmos com Ele. Não nos preocupamos em saber qual é a sua doutrina. Isto tem resultado em sérios compromissos. Nem todos os crentes se importam em conhecer doutrinas. Parece que o assunto tem sido relegado hoje. Um crente inseguro estará sempre sujeito a ser arrastado por ventos de doutrinas e não contribuirá para a aceleração da unidade em Cristo. Se alguém ensina uma doutrina que não esteja fundamentada nos ensinos de Jesus, não edifica a igreja. Ter uma doutrina é ter um modelo de vida. Isso aqui serve, deixa eu explicar para vocês. Tem pessoas que dizem assim, os batistas não apoiam os assembleianos, ou vice-versa, ou não apoiam os congregacionais, os presbiterianos. Não, não é isso. Certo? Cada denominação tem a sua doutrina. A batista tem a sua doutrina, os assembleianos têm a sua doutrina, os congregacionais têm a sua doutrina, os presbiterianos têm a sua doutrina. E uma coisa que a gente precisa entender, meu irmão, escuta o que eu vou dizer a você. Doutrina não leva ninguém para o céu, não. Tá certo? O que leva para o céu é o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Isso é que leva o homem para o céu. Mas nós estamos fazendo parte de uma igreja aqui nessa terra. E essa igreja que nós fazemos parte aqui nessa terra, ela tem regras e tem doutrina. E se eu sou batista, eu tenho de seguir a doutrina batista. Se o meu irmão é assembleiano, ele precisa seguir a doutrina assembleiana. Mas isso
não pode ser interpretado como um divisor de águas. Não, eu não vou na igreja tal, porque a igreja tal não tem a minha doutrina, não. Quando você que é crente vai visitar alguma outra igreja da mesma ordem e fé, é uma coisa. Se eu for visitar uma igreja batista, eu vou entender que ali existe uma doutrina batista. Se eu for visitar uma igreja Assembleia de Deus, eu vou entender que ali existe uma doutrina assembleiana. Eu nem posso chegar lá levando a minha doutrina batista para lá, e nem posso querer que o irmão assembleiano venha trazer a doutrina assembleiana para os batistas. Isso é uma incoerência. Agora, raiva, não querer estar perto, não querer ouvir uma palavra de um assembleiano, de um congregacional, de um presbiteriano, porque ele não tem a mesma doutrina que eu, isso é um absurdo. Somos o corpo de Cristo. E esse corpo ele tem que crescer ajustadamente. Ajustadamente. Doutrina, meu irmão, é uma coisa. Eu não posso chegar na Assembleia de Deus querendo levar a doutrina batista. Nem o assembleiano pode chegar na batista trazendo a doutrina assembleiana. Doutrina é uma coisa. Agora, se o assembleiano vai pregar na minha igreja que é batista, e ele vai pregar a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, por que não escutá-lo, meu irmão? É a mesma Bíblia. Ele não está trazendo a doutrina dele, ele está falando da palavra de Deus. Isso é aceitável. Agora existem pessoas que dizem assim, eu sou batista, estou certo e as outras estão tudo errado. Mentira, não é isso. Eu sigo a doutrina batista, por quê? Porque eu sou batista e na minha igreja existe um regimento interno que é balizado nos batistas brasileiros. Simples assim. Do mesmo jeito o assembleiano, ele é regido por uma doutrina assembleiana. Não é para se misturar as coisas. Agora, não querer conversa, ter raiva, ter ódio, ter rancor, não vou porque é isso, não vou porque é aquilo, meu irmão, a gente tem que parar com isso. Se você analisar que no céu não vai ter placa de igreja, e se você for batista até o tutano dos seus ossos, se você for assembleiano até o tutano dos seus ossos, se você for congregacional até o tutano dos seus ossos, você vai para onde, meu irmão? Porque no céu, onde a gente está caminhando para chegar lá, não vai ter placa de igreja não, viu? Lamento lhe informar. No céu, onde nós estamos batalhando para chegar lá, não vai ter quem fala em línguas ou quem deixa de falar. Quem pula ou quem não pula. Não tem isso. Lá vai ter uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Só para você se sintonizar para onde nós vamos. Lá não entra nem sangue nem carne. Lá entra pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. O quinto ponto da nossa lição e último. O desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. O desafio da Efésios 4:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Não devemos andar como homem natural. O crente faz parte do corpo de Cristo, portanto, é um novo homem. Assim sendo, ele deve trocar as vestes do homem velho por novas vestimentas. Esta é a manifestação exterior da nossa união interna com Cristo. Paulo ensina 3 tipos de homem: o natural, o carnal e o espiritual. Estando nós no espírito, o nosso andar tem necessariamente de ser diferente daquele homem natural, carnal. Tem de ser espiritual. O crente é essencial e radicalmente diferente, visto que não somos mais como aqueles que nos cercam. Não podemos mais agir da mesma maneira como eles o fazem. Meu irmão, se tu é uma nova criatura em Cristo, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram. Não existe mais. Paulo disse o quê? Aquele que roubava, não roube mais. Antes tem um probleminha aqui na transmissão, mas a gente já voltou de novo, né? Deu um apagão aqui, mas a gente retornou. Então Paulo ele disse o seguinte: aquele que roubava, não roube mais.
Antes trabalhe, para que com as suas mãos tenha como ajudar ao necessitado. Não devemos andar com a nossa vida comprometida com a ilusão, porque esta é passageira e transitória. Não andeis na vaidade no seu sentido, nos seus próprios pensamentos. O que é vaidade? Aquilo que é vão, ilusório, também é o desejo moderado de atrair admiração. Aqui significa também vagar ou andar sem alvo, sem esperança. Vaidade na Bíblia é isso. Esperar elogios ou reconhecimento de alguém é vaidade. E andar sem rumo também é vaidade. Não devemos andar com a nossa vida coberta de trevas, obscurecidos no entendimento. Obscurecidos é coberto de trevas. O crente não pode ter a sua facilidade de compreender, de pensar e de conhecer envolto em trevas. Que é isso? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tem crente que não está nem pensando mais em Jesus voltar, porque ele quer casar. Tem crente que não está nem pedindo, Jesus não volta agora não. Demore mais um pouquinho porque eu ainda não casei. Não volta agora não, Jesus, porque ainda falta tantos anos para eu terminar minha faculdade. Tem gente que pensa dessa forma. Não é para pensar assim. É para pensar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele venha buscar a sua igreja. Não devemos andar com a nossa vida alheia à vida de Deus. Separada da vida de Deus. Separados da vida de Deus, né? Viver de modo estranho, alheio às coisas de Deus. A Bíblia e a oração não pode ser algo estranho para o crente. Não devemos andar com a vida endurecida para as coisas de Deus, pela dureza do seu coração, do nosso coração. Petrificar é ficar insensível, deixar de ter qualquer apreciação pela verdade de Deus e perder a capacidade de sentir vergonha diante do mal. Eu um dia ministrei uma mensagem em uma igreja que eu falava assim: crentes leprosos. O que são crentes leprosos? São aqueles que não sentem dor, aqueles que não têm mais sentimento. O leproso daquele tempo, quando o homem via alguma mancha na pele, né, e ele identificava, ele entendia que ele estava leproso, a Bíblia diz que ele corria lá para o sacerdote pegava uma agulha e naquela mancha que estava na pele dele, o sacerdote furava com aquela agulha. Se ele sentisse dor, ele não estava leproso. Se ele não sentisse, ele ia ser imediatamente levado para um vale chamado Vale dos Leprosos. Ele iria ficar separado da sociedade, porque ele não estava sentindo dor. Da mesma forma, tem muitos crentes que estão petrificados, como a lição diz aqui, sem sensibilidade para nada. Né? É não sofrer mais e não sentir dor ou tristeza. O camarada está como se estivesse anestesiado. Perderam todo o sentimento. Resultado, se entregaram a toda dissolução e com avidez cometem toda impureza, licenciosidade e conduta ultrajante, sem qualquer preocupação com padrões. Deus pode sentir tristeza por alguma coisa que fazemos. Palavra tola também ofende a Deus. Negar na prática o significado de sua presença santificadora em nós. Amargura, espírito ressentido que recusa reconciliação. Cólera e ira referem-se à animosidade pessoal, ódio persistente, irritação e agressividade, gritaria e blasfêmias, acusar falsamente ou abusivamente contra outra pessoa, caluniar todo tipo de mau sentimento. Como combater? Com bondade, sendo compassivo e praticando o perdão. Um dia, a gente foi para um dia em família, num acampamento próximo aqui a Campina Grande, aqui em Lagoa Seca, e um irmão fez uma pergunta a um pastor. Ele disse assim: pastor, o perdão salva? O pastor sabiamente olhou para aquele irmão e disse: não, meu irmão, o perdão não salva, mas quem é salvo perdoa. Isso eu nunca esqueci dessa palavra vinda de Deus que aquele pastor falou. O perdão não salva, mas quem é salvo, ele perdoa. Conclusão.
Unidade realmente é um grande desafio, mas é o distintivo real do crente. O que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente o sermos um. Assim como Jesus e o Pai, num mundo que prega o isolamento, a intriga e o ódio, que quer arraigar o ressentimento e o rancor, a igreja surge por ordem divina para viver a diferença de relacionamento numa unidade santa, sábia e coerente. Como viver em unidade? Como viver esta unidade? 3 respostas aqui. Preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tendo o entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Eu sou diferente de alguns irmãos em Cristo meus, mas eu não posso deixar de ser um em Cristo com eles. Desenvolver a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Desenvolver essa unidade e balizar-se na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 8. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos sábado ministrando a lição de número 9, a conduta do crente no mundo. A conduta do crente no mundo. Tá certo? Essa lição aqui. O texto que nós vamos ler é Efésios, capítulo 5 e capítulo 6. Se você quiser ler aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 5 e capítulo 6. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe. E vamos estar encerrando a nossa transmissão nessa hora. Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela nossa vida, pela nossa existência. E muito obrigado por todos aqueles que estiveram conosco até agora. Supre as nossas necessidades, nos ajuda para que possamos ser um em Cristo, para a glória de Deus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Essa live vai ser transformada em vídeo, estará sendo publicada no YouTube, no Instagram e também no nosso Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos.